Já estamos de volta. Foram divulgados esta semana os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. Os dados são de 2015 e mostram uma queda na pontuação dos estudantes brasileiros em 3 áreas: ciências, matemática e leitura. De acordo com o relatório, na área de ciências, o Brasil ficou em 63º em um ranking com 70 países. Além disso, o país caiu 4 posições no quesito leitura, ficando em 59º. No entanto, o pior resultado foi em matemática. O Brasil perdeu 14 pontos e despencou para a 65ª posição, sendo o pior país da América Latina neste ranking, ou seja, matemática. Triste, né, quando a gente vê uma notícia como essa, onde temos países ranqueados aí, a gente caindo, perdendo posição, estando atrás de países que às vezes têm problemas econômicos até superiores ao nosso e tal, e a gente vê a nossa educação nessa situação tão sensível, tão preocupante. Por quê? Você olha assim, né? De 72 países, a gente está na posição 63. De 72, 63. E aí você fala assim, nossa, por que a gente está tão mal assim, né? Como a Suene perguntou. E eu tive um acesso a uma reportagem que eu achei bem interessante. Achei que você ia falar um acesso privilegiado, site, não, um site chamado The Intercept, que é uma proposta de jornalismo feita por um grupo de jornalistas que é liderado pelo Glenn Greenwald, que é aquele jornalista britânico que mora aqui no Brasil, que foi o responsável por divulgar a história do Edward Snowden, alguns anos atrás. Não sei se vocês lembram, aquele técnico da agência norte-americana de segurança, né? NSA. E aí eles têm algumas reportagens bem diferenciadas. E aí eles fazem uma comparação muito interessante. Eles falam o seguinte: a gente tem uma pequena Coreia do Sul dentro do Brasil. Por quê? Se você, dentro desse ranking do PISA, eles fazem isso baseado nesse ranking do PISA que foi divulgado agora, os institutos federais de ensino, que não são muitos aqui no Brasil, eles têm a pontuação de resultado, assim, de desempenho nessas áreas, superiores à Coreia do Sul. Então, quer dizer, puxa, a gente tem condição de fazer uma boa educação pública aqui no Brasil, porque esses institutos federais são públicos. E por que é que a gente não faz? E aí, entre vários fatores que eles colocam, né, tem vários fatores, mas, por exemplo, nos institutos federais, os professores são respeitados aqui no Brasil, assim como um professor de universidade é respeitado dentro da sala de aula. Porque o respeito que você tem por um professor dentro da universidade é diferente do respeito que o professor recebe do aluno do ensino infantil ou fundamental, ou mesmo médio aqui no Brasil. Entendi. Você está dizendo que onde que o respeito é igual? Nos institutos federais aqui do Brasil, ok. O respeito que se tem pelo professor, inclusive salarialmente falando, e por parte dos alunos, é o equivalente aqui no Brasil ao respeito que um aluno tem pelo professor universitário. Porque você foi professor universitário, né? Você consegue perceber que é diferente, né? Além disso, tem um outro fator que eles colocam, que é o seguinte: em relação a países desenvolvidos, o Brasil investe hoje 40%, comparativamente falando, né? Só 40% do que os países desenvolvidos investem num aluno. Então, quer dizer, olha, falta investimento financeiro no aluno brasileiro. Só esse dado aqui, de 2012, entre 2012 e 2015, o gasto acumulado do Brasil por aluno foi de 38,190 dólares. Isso no ano. Isso corresponde a 42% da média de investimento feito por países da organização, países da OCDE. Mas olha só, no Chile, por exemplo, que tem, acho que 2 mil reais ou 2 mil dólares a mais por ano do que a gente, teve uma pontuação bem melhor. Não sei se vocês já falaram aqui, no Chile teve 477 pontos, por exemplo. O Brasil, vocês chegaram a falar quantos pontos? Lembram? Não falei o ponto, mas em que posição do ranking o Chile está do 72, você sabe? Não sei te dizer. Porque depende da categoria, né? Se vai ser ciência, se vai ser matemática ou se vai ser leitura. Eu acho que isso aqui deve ser geral. Mas vamos voltar ao foco, que é: o Chile tem um recurso financeiro semelhante ao nosso, teve uma pontuação bem melhor do que a gente.
Tá, beleza. Realmente o dinheiro faz toda a diferença. A gente pode ver isso é indiscutível. Mas olha, o Brasil teve um aumento nos últimos anos de investimento. Agora, realmente, o problema é a quantidade que a gente investe ou a qualidade. Ou como a gente investe? A maneira, né? Mas é onde você investe também, como eu comentei nessa reportagem desse site de jornalismo, o lance não é só a quantidade de dinheiro que você investe no aluno, assim, de recursos, mas tem toda uma estrutura. Então, por exemplo, nesses institutos federais aqui no Brasil, que tem uma alta pontuação dentro do PISA, o professor é muito valorizado. Tão valorizado quanto hoje em dia é valorizado um professor universitário. E essa é a chave para a educação. Porque, olha, não importa. Coisas fazem diferença. Você tem uma sala de aula bem arrumada, você ter recursos tecnológicos, você ter material didático. Agora, nada vai fazer tanta diferença como um professor bem preparado, um professor bem motivado em sala de aula. Todo mundo aqui já teve a experiência de ter um professor de uma disciplina que era muito ruim e depois tem um muito bom. Ou o contrário, você tinha um professor muito bom numa disciplina e depois você tinha um professor muito ruim. Aquilo faz uma diferença tremenda. Então, você foi meu professor na faculdade, você era dos bons ou dos ruins? Aí os meus alunos vão ter que fazer essa avaliação. Fala aí, Leite, fala aí em rede nacional. Vamos mudar de assunto, deixa eu. Não, tanto isso daí, Wagner, que você disse, que os cursos em licenciatura tiveram uma baixa considerável. Eu sei de cursos que fecharam, cursos de pedagogia, muito bons, que fecharam, turmas que não foram, aliás, fechados não, desculpa, turmas que não foram abertas esse ano, por exemplo, porque cada vez mais a procura por essas áreas é menor. Então, os jovens realmente não querem ser professores, porque eles são desvalorizados, desmotivados e todas as coisas que a gente sempre fala aqui na redação. Se não houver uma mudança, quem vai dar aula daqui a uns dias, depois que esses professores se aposentarem, né? Só para corrigir uma coisa, né, que eu falei só de pedagogia, não, né? Porque, como você falou, licenciatura tem outras áreas, letras, história, geografia, matemática, letras, por exemplo, foi biologia, enfim, licenciatura para dar aula. E realmente, eu fico pensando assim, a fórmula parece ser tão simples, sabe? E por isso que me chama muita atenção, por que a gente não fala assim, gente, vamos parar de investir em outras áreas, vamos investir de verdade em educação. Porque é isso que vai dar resultado lá na frente. É que o problema é que você investir em educação não ganha voto. E a maior parte dos políticos brasileiros não pensa no sentido de desenvolvimento do país. Pensa assim, com isso aqui que eu estou fazendo, eu vou conseguir me eleger na próxima eleição ou não? E isso é um problema, porque realmente, você olha, essa comparação com o país da OCDE, é muito claro isso. A gente investe só 40% do que países desenvolvidos gastam com educação. E assim, a gente precisava investir mais, não é nem metade. Você fala, por exemplo, o Chile é um investimento um pouquinho maior e já faz muita diferença. Então, realmente, a gente precisava ter uma proposta séria de valorização da educação como um todo, assim, do que se investe no aluno, na estrutura da escola e tudo mais, e, principalmente, no quanto se investe nos professores. Porque você pegar uma comparação tosca, assim, não é tosca, mas pequena. Um time de futebol, ou qualquer time, se você não tem um bom técnico, o time pode ter grandes jogadores, mas você vai ter vários problemas acontecendo. Claro, porque tudo passa também pelo processo de motivação. O bom professor não é só aquele professor que sabe muita coisa, mas é aquele professor que consegue motivar os alunos a aprenderem, né? Agora, existe um outro processo que também a gente poderia conversar no Brasil, que é a questão do currículo, né? A gente tem aqui alguns países que tiveram um bom desempenho no PISA e a questão da exigência dos alunos era diferente. Então, você tem o aluno com uma concentração de conteúdo menor, mas então ele se aprofunda mais naquele conteúdo que foi apresentado para ele. E em outros casos, como é o caso do Brasil, a demanda de conteúdos apresentados nesse currículo é menor, mas mas então o aluno ele aprende poucas coisas ou de forma mais rasa aquele todo que ele conseguiu. Parece jornalista, né? Não sabe tudo de uma coisa só, mas sabe um pouquinho de cada coisa. Especialista em generalidades, fala Hélio. É uma situação bastante complexa essa de educação, ainda mais tendo em vista a PEC do teto de gastos, que a partir do ano que vem, não, a partir de 2018 vai afetar
a educação e saúde, afetar no sentido de que não vai ganhar mais dinheiro do que deveria, não é? Vai continuar sendo sempre só com a reposição da inflação. E se o governo quiser investir mais em saúde, mais em educação, vai ter que tirar dinheiro de alguma outra área. E não tem nenhuma área em que dê para ficar tirando dinheiro, a menos que seja mexer em Brasília e coisas assim, mas isso não vai acontecer. Então, Claro que não, né? mas a discussão primordial é essa, sobre o quanto se investe, porque os críticos do teto de gastos falam que a gente vai perder o investimento na educação e na saúde, mas até hoje nós não perdemos investimento em educação e saúde. Até hoje a gente tem uma situação catastrófica na educação e na saúde. As duas áreas. As duas áreas. Então não é tanto o quanto se gasta, mas realmente como se faz isso. Como é que, sabe, a questão de fiscalização, de exigir um padrão de qualidade melhor, de exigir que o nível seja elevado e não que seja nivelado por baixo o ensino, o aprendizado, o que se faz com o dinheiro que os estados recebem do governo federal e repassam para as suas escolas, repassam para os municípios. Tem que ter fiscalização, porque a gente vê a todo momento escândalos de desvios, e são desvios que são dessas áreas também. Mas, então, sabe, tem uma série de fatores que precisam ser corrigidos antes de a gente esperar que a educação melhore no país. Tem um monte de coisa que tem que ser resolvida antes, porque daí só depois de resolver esses furos é que aí o negócio vai começar a encher. Agora, tem só um detalhe dentro disso que você falou, né? Muitas vezes, assim, não tem, no âmbito municipal, vamos pegar aqui que as prefeituras é que são responsáveis pelo ensino infantil público, né, no país. Muitas prefeituras, muitas vezes, falam assim, a gente não tem condição de arrecadar muito mais dinheiro, etc. Tem que tirar de algum outro lugar. De onde que vai tirar? Tem tantas áreas precisando e tal. Mas aí a gente faz essa comparação com países desenvolvidos, né? Por exemplo, você pega países como a Suécia, por exemplo, que tem altos níveis de desenvolvimento na área de educação, ali, vereador e prefeito não recebe salário. Então, quer dizer, cara, se cada cidade do Brasil não precisasse pagar salário para prefeito e vereador, ou seja, trabalha como prefeito, trabalha como vereador, quem realmente quer ajudar no desenvolvimento da cidade de alguma maneira, lógico, na Suécia, assim, tem uma ajuda de custo, né? Então, tipo, o cara precisa... O prefeito vai de ônibus para o trabalho, ele não tem uma casa, mesmo deputados, mas enfim, pegar a questão municipal agora. Você quer ser vereador, quer ser prefeito na Suécia, beleza, você vai fazer isso pelo bem da tua cidade, você não vai fazer isso para ganhar um salário. Esse dinheiro que é gasto, cara, tudo bem, não é um valor absurdo, mas é um valor que você pode já começar a investir numa outra área como educação. Então, tem lugares para tirar, como o Hélio falou, só que você tem que escolher de onde você vai tirar isso. E é tão sério, porque, olha, um dos assuntos tratados no estudo é a dificuldade de interpretar e entender o que se lê, né? A média dos países da OCDE foi de 493, a brasileira foi de 407, 407. É tão sério isso e a gente vê isso de um modo geral, né? Você olha comentários em sites, você vê as pessoas escrevendo alguns comentários num site, você vê às vezes e-mail que você recebe de alguém, pessoas que têm uma posição profissional elevada, pessoas que têm até uma certa condição financeira porque o trabalho proporcionou tranquila, e aí você vê uma qualidade no texto, você tem que responder o e-mail para a pessoa assim, desculpa, você pode me explicar melhor? Não consegui entender o que você me disse. Ou você escreve o e-mail e aí depois a pessoa te responde outras coisas, porque ela não conseguiu entender o e-mail que você escreveu. Ou seja, não existe interpretação de texto, a pessoa lê, então ela não é analfabeta, ela consegue juntar as letras, juntar as sílabas, formar a palavra, mas ela não interpreta o que ela está lendo. E a gente está falando de um detalhe aqui que é ler e entender. O que é muito pior, e nem está nessa lista aí, é como você escrever e se comunicar, porque o grande problema, eu vejo, tem duas áreas, ainda mais em tempos de rede social, tem aquela frase, né? Tem muita falta de amor no mundo? Tem. Tem muita falta de compreensão e paciência? Tem. Mas tem muita falta de interpretação de texto também. Muita. Então, assim, tem muita briga que acontece em redes sociais, entre mensagens, assim, que as pessoas mandam, às vezes, no WhatsApp, que é uma rede social também, né? Acontece porque
Porque as pessoas não sabem se comunicar direito. Então, isso passa por... Então, você gera problemas na sociedade, no relacionamento das pessoas por falta de educação. E aí eu falo que são duas coisas, porque, assim, uma coisa é você ler e entender, ou você pode entender uma coisa errada. Outra coisa é assim, cara, como é que eu vou passar uma mensagem para alguém? Você pode dizer algo totalmente distinto do que você queria, dependendo da forma como você escreve. E a leitura, desculpa, Suzane, a leitura não só ajuda você a conseguir ler e interpretar, mas ela te ajuda a conseguir raciocinar corretamente. Você vê muita gente com um raciocínio muito curto, muito não profundo, porque não consegue ter o hábito da leitura. É um raciocínio muito limitado. Fala, Suzane. Não, eu acho que a gente também tem um problema no nosso estudo aqui no Brasil. A gente tem uma situação, acho que muito decoreba das coisas e não tem essa aprendizagem assim, sei lá se eu poderia colocar aqui uma aplicabilidade do que a gente aprende em sala de aula. Então é o seguinte, eu vou decorar porque eu preciso passar na prova e a gente sabe, a gente já estudou e sabe dessa realidade. Mas depois você esquece daquilo. E isso é levado em consideração depois para a sua vida. Na verdade, você vai absorver por um tempo só, que é para você passar na prova, e depois você vai esquecer aquele assunto. Então, eu acho que essa reforma do ensino médio, eu aposto nela, eu acredito que de repente pode ser muito bem útil. E eu acho que vale a pena a gente tentar mesmo. Se a gente não mudar também a forma como é ensinado, não tem como os jovens absorverem e melhorarem. Pode ter o dinheiro que for, se a gente continuar ensinando da mesma forma. Com certeza. Vamos lá para a nossa última notícia? Cientistas alemães desenvolveram uma mão robótica que pode facilitar a vida de pessoas tetraplégicas. O dispositivo é composto de uma touca e uma espécie de luva que é controlada pelo cérebro e permite que pessoas que tiveram lesões na medula espinhal consigam realizar atividades como segurar um copo ou um talher. A prótese já alcançou resultados positivos ao ser testada em pacientes na Espanha. E a expectativa é de que o sistema chegue ao mercado em cerca de 2 anos. Situações como essa me faz acreditar na tecnologia de maneira extremamente positiva, né? Com certeza. Imagina, você realmente não conseguia pegar um copo de água e levar até a sua boca, você precisava da ajuda de alguém. Então agora você tem essa autonomia, uma coisa que é tão simples no nosso dia a dia, você tem essa autonomia. A tecnologia, ela ajuda a gente a se locomover, né, mais rápido, a gente se comunicar de uma maneira melhor, mas quando a tecnologia é usada para melhorar a vida do ser humano, me parece causar um impacto muito único, né? Com certeza. Ficamos por aqui? Até semana que vem. Até semana que vem. Até. Tchau! Obrigado para você que ficou com a gente até aqui. Na semana que vem a gente está de volta. Até lá. Tchau, tchau.